político, é mais vantajoso para o Lula ter um povo com baixo nível de instrução, é mais vantajoso para ele ter pessoas analfabetas ou apenas com ensino fundamental, do que ter uma maioria do seu país com nível de instrução alto. Aqui, ó. Vamos lá. Quem recebe e quem não recebe Bolsa Família. Entre os que recebem Bolsa Família, o Lula tem 2/3. Olha que curioso. Entre os que não recebem Bolsa Família, ou seja, aqui nós temos uma divisão entre os que trabalham e os que não trabalham. O Brasil que não trabalha e é sustentado pelo governo, o Lula ganha. Lembrando, Lula conseguiu colocar 44 milhões de pessoas no Bolsa Família. Entre os que trabalham de verdade, os que sustentam outro grupo, o Flávio ganha e ainda é uma diferença muito pequena, mas mesmo assim o Flávio passou e está na frente. Pode parar. O que ele está falando é verdade. E eu te pergunto, faltando 50 dias para a eleição, você acha que o grupo que não trabalha e recebe um monte de teta do governo vai receber mais ou menos daqui até lá? Vai receber mais. E o pessoal que trabalha, que não é beneficiário de nenhuma bolsa do Lula, e está num empatezinho ali no Photoshop, por que iria radicalizar o voto contra o Lula faltando 50 dias? Qual a razão? Na margem, o que pode ser feito para reverter esse quadro? Nada. Perdeu a eleição. Perdeu. Não é que ele perdeu a eleição, vai perder no primeiro turno. Pode continuar. Vamos para o próximo quadro. Católicos. Né? Há uma diferença grande entre católicos. Agora, o evangélico, eu me preocupei. Chegou a ter 61 contra 24, agora a diferença entre evangélicos está pequena, está baixa. Isso não é bom. Eu não consigo entender como que um evangélico, um cristão, um crente, vota no Lula. Eu entendo que muitos padres, a igreja católica foi infiltrada pela esquerda ao longo dos últimos 40 anos. Agora, ver gente evangélica, 33% de evangélico votando Lula, cara, isso aqui é uma abominação. Deixa eu explicar com o jargão que saiu ali daquele vídeo do Sestaro. Você prefere o corruptinho ou o corruptão? Cristão não vota em ladrão. Não vota nem em corruptinho, nem em corruptão. Cristão não vota em ladrão. E aí o cara olha e fala assim, de onde vem o dinheiro do Flávio? De onde vem o dinheiro do Lula? Eu não acredito na honestidade nem do Lula, nem do Flávio. Entre o corruptinho e o corruptão, eu não voto em nenhum dos dois. Estou fora. É isso que está acontecendo, cara. Vocês perderam. Vocês conseguiram queimar o filme de vocês. No final, eu vou mostrar eu mostrarei quanto sobrou de base. Quanto sobrou de base. Continua. Algum quadro? Não, são esses aqui. Esses são os resultados que nós temos. Flávio Bolsonaro não está tão distante. Desculpa. Flávio Bolsonaro no segundo turno e Lula estão numa diferença menor. Vou até buscar aqui, ó. A internet está falhando. Estão numa diferença menor do que quando era com o Bolsonaro. Vou ver se eu pego aqui, ó. Estão com uma diferença menor da época em que Bolsonaro estava concorrendo contra o Lula. Deixa eu pegar essa pesquisa aqui. Acho que é isso, né? Tá aqui. Tá bom. Eu acho que é isso. Tá desanimado. A gente passou mais rápido. Então não passa tanta percepção. Se você escutar na velocidade normal, você vê que ele está desanimado, está para baixo. É isso. Pode ser que ele consiga se eleger, mas a estrutura como um todo vai encolher muito. Não irá acabar. Eles conseguem. Volta para a pesquisa, por favor. Pega a espontânea. A espontânea é mais interessante para ver quem é convicto mesmo. Então, vai lá, quantas pessoas votam o Partido Missão? Tem gente? Tem 0, deve ter 1% de brasileiros que votam no Renan Santos convicto. Então, esse espontâneo é que é muito interessante de ver. Se você notar, o Lula tem 35 na espontânea, o Flávio 22, o Jair Bolsonaro tem 2. Então, você fala assim, quanto de gente realmente doida da cabeça, 100% Jair Bolsonaro, desinformado, acredita piamente, pelo menos 2% é. E os outros 22%? Eu diria que mais da metade também é bolsonarista roxo. Passada a eleição, eu diria que o bolsonarismo encolhe para isso, alguma coisa como 15%. Tá bom? Continua sendo um grupo forte, continua sendo um grupo com capacidade de ação, mas em franca decadência e que gastará a sua energia caçando a Michele e o Nicolas,
Porém, o que eles ainda não sabem, eles serão caçados. Pela razão do grupo deles ser extremamente desestabilizador. Tem mais um slide desse para mostrar? Não. Não, é só isso. Eu coloquei as duas pesquisas num slide só. Beleza. Pode tirar, então. Então, pelo fato do bolsonarismo ser extremamente desestabilizador, cria intriga, futrica, planta notícia ruim, descasca a imagem, ataca a mulher, criança, não tem limite. É uma coisa assim, o bolsonarismo é um movimento muito sujo. Eles criaram muitas inimizades pessoais. Isso é uma coisa que também está claro. A Michele ficou magoadinha, o Nicolas está magoadinho, o Ciro Nogueira está magoadinho, um monte de gente em Brasília está magoadinha com a família Bolsonaro, com o Jair e com os 3 filhos. E eles, não é que eles serão caçados, o Jair está preso, continua preso depois disso, porque é pessoal, mas a máquina será desmontada. Então, um monte de youtubers, repórteres deles serão caçados, seja pelo Centrão, com a volta. Porque o Alexandre de Moraes não é PT. O Alexandre de Moraes nunca foi PT. Ele é Centrão. O Alexandre de Moraes, quem o colocou lá foi o Michel Temer. Ele foi filiado ao PSDB. O Gilmar Mendes, quem colocou ele lá foi o Fernando Henrique. Mas eu estou dando 2 exemplos. O Centrão, a máquina do Centrão, irá caçar, dará o aval e o apoio para que toda essa estrutura seja desplugada. Eles são muito vorazes, a família Bolsonaro se tornou muito voraz, muito gulosa. Jair Bolsonaro é um rapaz guloso. E serão destruídos. Anota, pode escrever. A partir de janeiro, fevereiro, quando baixar, um monte de youtuber terá seu canal bloqueado, caçado, banido. Vão para cima dessa turma toda. Então era isso que eu tinha para passar do cenário político. Tem mais um comentário que eu queria fazer, é o seguinte. Abraão, e o Nicolas? Veja, eu tinha falado que o Nicolas era um cara que eu não tenho nada pessoalmente contra ele, ele nunca me atacou. Mas as pessoas falam, mas o Nicolas é uma promessa, é um futuro, é não sei o que lá. Para mim, o garoto Nicolas é como o garoto Ney. Ele é um bom jogador, mas ele não serve para ser líder. Seja por várias razões. Mas acabou de aparecer mais uma. A evolução patrimonial do Nicolas não é compatível com a renda dele. Ele ganha um salário grande, ele recebe um monte de auxílio moradia, auxílio mudança, junta tudo, 13º, tudo, durante 4 anos. Todo o fluxo financeiro de um deputado federal, incluindo os benefícios, auxílio e não sei o que lá, é R$1,5 milhão. Se o Nicolas não tivesse gasto nenhum centavo, com nada, com roupa, com nada, não gastou 1 centavo, qual seria o patrimônio dele hoje? R$1,5 milhão. Ah, mas ele aplicou, jogou, cara. Eu sou uma pessoa vivida, mexi na iniciativa privada, o cara atuando, fazendo política, costurando, ele não tem tempo. Ele não teria tempo de multiplicar o patrimônio dele dessa forma. Não tem como ganhar mais, ter muito mais do que R$1,5 milhão. E o patrimônio que apareceu do Nicolas, se eu não me engano, foi R$4,5 milhões. Então, tem 3 milhões oficial. O Nicolas ainda não tem um filho adulto como maior de idade, como o Tarcísio, ou como o próprio Jair, para ser o grande, ou como o Lula, para ser o cara que concentra os negócios, para ficar sócio do André Esteves, entrar como sócio, como o Barroso tinha o filho dele também, sócio do André Esteves. Ele ainda não tem, ele tem um filho menor de idade. Então ficou no nome dele, ele precisa ter um capitalzinho para poder usufruir, para poder viajar, para ir para a Copa, para poder pagar. Senão, como é que ele pagou essa coisa? Pagou em dinheiro, fica muito ruim. R$4,5 milhões.